Olá, caros aluninhos! É um grande prazer estar aqui retomando nossos estudos de volta, certo? E o tema de hoje é o nosso capítulo 3, a crise de 1929 e a quebra da Bolsa de Valores, certo? Mas hoje nós iremos falar mais especificadamente aí sobre a crise em si. E nós iremos trabalhar exatamente das páginas 56 a 65 da sua apostila, certo? E eu espero que você já faça aí os exercícios dessas páginas aí, né, relacionados. E não se esqueça de retornar e fazer os exercícios também dissertativos e múltipla escolha que já estão disponíveis no portal, ok? Mais uma coisinha, se você ainda não copiou a nossa lousa de hoje, volta lá pro começo, dá um pause, ou então se você está me assistindo pelo plural, vai aqui para cima, né, que tá a nossa lousa aqui em cima, amplia, copia que eu tô te esperando aqui. E antes da gente entrar de fato no nosso tema, eu gostaria de lembrá-los de um detalhe técnico. Nós, professores, estamos fazendo o melhor possível para que tudo saia bem, para que as aulas sejam o melhor possível, o conteúdo seja o melhor passado, mas é muito diferente a gente dar aula aqui olhando para uma tela de um aparelho, né? Ou nesse ambiente fechado, sozinha, enfim, ou numa sala de aula. A dinâmica é completamente diferente. Então, a gente está se adaptando ainda a essa rotina e caso algo não fique claro, ou eu vá muito rápido, ou eu pule alguma coisa, enfim, eu te peço um pouquinho de paciência, certo? Retorna aí, dá uma olhada de novo no vídeo, vai lá no campo de perguntas para o professor, vocês sabem onde me encontrar também. Enfim, dá uma assim, procurada na resposta e tenha um pouquinho de paciência, porque com o tempo a gente vai se acostumando, vai ficando cada vez melhor, certo? Hoje nosso tema é o capítulo 3, parte 1. E o próximo tema será parte 2, certo? Nós iremos fazer o capítulo 3 em 2 vídeos, 2 semanas, certo? Em seguida a gente segue para o capítulo 4. Mas vamos parar aqui de conversa? Vamos começar com essa aula de hoje? Então, aluninhos, a crise de 1929, a tão comentada mundialmente crise que está completando aí seus 90 e qualquer coisa anos, né? Enfim, gente, sempre a gente tem que começar pensando no quê? Nos acontecimentos ali anteriores, no contexto que esse caos aí se insere. E aqui a gente já sabe muito bem do que a gente está falando. O final da Primeira Guerra Mundial, certo? Então vamos dar uma retomada aí. Fim da Primeira Guerra Mundial, 1918. A gente tem uma Europa completamente devastada, certo? Os Estados Unidos entram nessa guerra, mas só em 1917, lá pro finalzinho. Terminam com essa guerra em questão de um ano, digamos assim. E por mais que eles tenham tido gastos com essa guerra, se você comparar o final dessa guerra para a Europa e o final dessa guerra para os Estados Unidos saíram ótimos, super fortalecidos. Já começa até que antes da Primeira Guerra Mundial, eles já eram a maior economia do mundo, a mais forte, certo? Passaram aí boa parte dessa guerra sem participar do conflito diretamente. Só colaborando ali, né? Mandando um naviozinho escondido com os mantimentos ali pra galera, pra França, Inglaterra, parceira clássica dos Estados Unidos, enfim. Mas oficialmente não, certo? Depois, quando ela entra no conflito, ela também não teve campanhas militares no próprio território dela. Ou seja, ela não teve perda nenhuma no sentido de devastação das cidades, devastação de comércio, devastação, enfim. Ela teve perdas de custos apenas, certo? Concorda? E no fim, ela ainda sai fortalecida também como a grande financiadora, vamos dizer assim, dos países europeus. Ela forneceu ao longo de toda a guerra, basicamente, uma série de insumos, né, para seus parceiros, enfim. Ela sai dessa guerra também financiadora, né, da reforma e reconstrução dessa Europa. Então ela sai, se ela já estava antes fortalecida, sai como a grande master aí do rolê, certo? Enfim, se você observar também o contexto que se insere, os Estados Unidos ele vinha num crescente industrial. A gente já falou, né, na sala de aula sobre a Belle Époque, sobre os baitas avanços relacionados com tecnologia, com indústria, com o processo produtivo, enfim. E ao longo dessa Primeira Guerra Mundial também, várias descobertas acontecem, a guerra termina e as tecnologias que foram utilizadas nessa guerra passam para o campo dia a dia das pessoas. Ou seja, tecnologias que foram utilizadas como rádio, etc., se popularizam muito depois da Primeira Guerra Mundial.
como uma ferramenta do dia a dia das pessoas. O que é bastante interessante se você conectar com a ideia de que com a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial principalmente, esse avanço tecnológico da Belle Époque, enfim, você vai ter um processo produtivo extremamente acelerado no final dessa guerra com essas ainda novas tecnologias que vêm junto com a guerra. Certo? E no fim das contas, o que você encontra é um país, Estados Unidos, bastante fortalecido, que sai como o grande aliado aí dos principais países vencedores dessa guerra e que, além de tudo, passou a guerra inteira fornecendo insumos e produtos, portanto, de um certo ponto arrecadando valores, né? Também cobrindo o buraco daquelas indústrias europeias que tinham seus clientes, mas pararam sua produção para realizar, né, produções específicas de guerra. E aqui vamos abrir um parênteses, certo? Você se lembra que quando a gente fala em guerra, a gente sempre precisa mentalizar que guerra é algo extremamente caro? É uma alternativa que para com a economia de um país, normalmente é sempre a última alternativa. Porque, por exemplo, se você tinha uma indústria que fabricava... Bem, o que seria isso? Um apontador de metal, certo? Essa indústria vai parar de produzir o tal apontador e, portanto, de fornecer aquele apontador para seus clientes e vai transformar aquela indústria que já estava acostumada a lidar com metal em uma indústria útil para a manutenção da guerra. Então, por exemplo, agora ele vai aproveitar que ele já tem uma certa experiência no uso de ferramentas com metal e vai produzir latinhas para o soldado guardar certos medicamentos ou certos mantimentos. Certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Em vez de você ter uma indústria produtiva, né, que gerava renda para o país, você transforma essa indústria em uma indústria de manutenção de guerra, que no fundo só gera prejuízo, enfim, não gera lucro de fato. Então, guerra é sempre uma alternativa extremamente cara. Fecha parênteses. Então, em última análise, enquanto as indústrias europeias estavam paradas, ou enfim, estavam produzindo para a manutenção da guerra, as indústrias americanas, além de estarem também produzindo para a guerra e vendendo esses utensílios, elas tinham pegado toda aquela clientela, aquela demanda de necessidades de produtos que antes os europeus, né, enfim, vendiam e etc., e tomado para si, no sentido de que os Estados Unidos continuavam produzindo em ritmo acelerado, utilizando-se das tecnologias da época e pôde, inclusive, abarcar um certo mercado interessante, o que gerou uma renda ainda maior para os Estados Unidos. O que nós devemos mentalizar é que no fim da Primeira Guerra Mundial, a economia americana está extremamente fortalecida. Tanto é que os anos 20 são considerados os loucos anos 20. Onde você tem uma indústria extremamente acelerada, a tecnologia também se modificando com super rapidez, a cultura está explodindo, efervescendo, novas ideias, novos conceitos, o voto feminino, inclusive, nos Estados Unidos. Então, você está tendo um boom econômico, cultural, de empregos e algo muito importante da gente mentalizar quando fala na crise de 29. O estilo de vida americano. Sim, o que nós estamos querendo dizer com isso? Com toda essa prosperidade econômica dos Estados Unidos, inclusive porque pós, Primeira Guerra, eles continuam vendendo produtos, empréstimos e etc. para a Europa se reconstruir. Então, essa economia acelerada e essa industrialização acelerada foi algo assim extraordinário, como se eles fossem a grande máquina produtora do período, enfim. Mas esses loucos anos 20, o estilo de vida americano, no fundo, é uma mentalidade cultural do período nos Estados Unidos, do estilo de vida americano enquanto um estilo de prosperidade. Então, do sonho americano, que até hoje é um pouco pertencente à cultura americana, mas enfim, é aqui que surge. Então, por exemplo, as ideias ultramodernizantes. Então, você ter outras tecnologias na sua casa e você ter um boom industrial de, sei lá, aspirador de pó e máquina de lavar e toda vez saindo modelos. E essa coisa de você ter que consumir, você ter o carro do ano, porque esse é o estilo americano de vida, estar bem, né? Você ter máquinas, então você ser uma doméstica cheia de utensílios eletrônicos, é parte do que vai aquecer a economia, mas também falir com ela. Porque nessa ideia de perseguir o tal do sonho de vida americano e do ideal de padrão americano, as pessoas começam a se endividar, inclusive pegando empréstimos nos bancos, e começam a reinvestir na própria economia com esses empréstimos. Até aí pode até parecer uma coisa boa, porque o mercado consumidor dentro dos Estados Unidos estava super aquecido, as pessoas consumindo loucamente. O problema é que essa conta uma hora chega quando você está fazendo isso à base de empréstimos.
certo? E não só isso. Muitas pessoas utilizavam-se desses empréstimos para investir na bolsa de valores. E agora a gente precisa falar como é que a bolsa de valores funciona de um modo resumido, é claro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que toda empresa precisa de capital, precisa de dinheiro, vamos dizer assim, para começar, ou se ela já existe, para crescer, certo? Como reinvestimento. Então, empresa nenhuma cresce sem reinvestir em tecnologia, sem reinvestir na própria empresa, para gerar cada vez um crescimento maior, seja dessa tecnologia ou, enfim, cobrir as lacunas de onde está escoando o lucro, enfim, para tudo isso precisa de dinheiro. Mas como obter esse dinheiro? Porque se você for simplesmente juntar os lucros da empresa para fazer isso a longo prazo, é algo complexo, né? Então, para suprir essa pergunta de onde tirar esse dinheiro, surgiu a Bolsa de Valores. E como que essa bolsa funciona? Você tem uma empresa X aqui e você precisa de dinheiro, por exemplo, para reinvestir nessa empresa. Você é dono de 100% dessa empresa, ou seja, você é dono de 100 pedacinhos dessa empresa de 1%, certo? O que você vai propor na bolsa? Você vai propor, por exemplo, pegar 30% dessa sua empresa, então 30 pedacinhos de porcentagem da sua empresa, e vender para que outras pessoas possam então se tornar proprietárias também de uma porcentagem dessa sua empresa. E essa outra pessoa, ao adquirir essa porcentagem, então 5% da sua empresa, ela vai comprar lá 5 açõezinhas da sua empresa. No fundo, o que ela está comprando é parte dos lucros e, portanto, do capital, do valor que vale a sua empresa, certo? Então, quando a pessoa vai lá e compra 5% de ações da sua empresa, ela está se tornando proprietária de 5% da sua empresa, o que não é o bastante para interferir em decisões, enfim, mas no fundo ela está investindo que aquela empresa, da qual agora ela é proprietária 5%, certo? Não se esqueça disso, vai crescer a longo prazo e, portanto, se quando ela comprou aqueles 5% da empresa, a empresa valia, sei lá, 100 mil reais, daqui tem, quem sabe, um ano ou até menos, normalmente funciona até mais rápido. A empresa tendo dinheiro para reinvestir, enfim, a empresa vai crescer. E em vez de valer 100 mil reais, vai valer 100 milhões de reais, vamos supor. Então, se você antes era dona de 5% dessa empresa, o que no caso de 100 mil equivaleria a 5 mil reais, agora, depois de, sei lá, alguns meses, a empresa super crescendo e valendo 100 milhões, você não é mais dona só de 5 mil reais. Você é dona agora de 5 milhões de reais, porque você é dona de 5% dessa empresa que vale 100 milhões, por exemplo, certo? Então, quando a pessoa compra ações, ela está comprando um investimento, ela está comprando a ideia de que a longo prazo aquela empresa irá crescer, valer mais e, portanto, se ela era dona de X aqui por cento e do valor, a empresa sendo maior e ela sendo dona de 5% disso, o valor dela, enfim, que ela adquiriu, se tornará maior. E aí, o que ela faz? Ela vende aquela porcentagem que ela é dona, aqueles 5%, valendo que aquele 5% vale, e fica com aquele lucro. Então, se ela investiu, por exemplo, inicialmente 5 mil reais ali, e o negócio virou 5 milhões, ela teve um lucro de, sei lá, eu Deus, quantos por cento, certo? Mas onde que a coisa fica complexa? Como que a gente avalia o valor dessa empresa para dizer quanto que vale o porcento daquela empresa? Porque pensa, seria muito fácil eu, Patrícia, chegar e falar assim, eu tenho uma empresa de canetas. E a minha empresa é maravilhosa, a minha empresa é fortalecida, a minha empresa é forte, a minha empresa vale 1 milhão de reais. E aí eu vou, boto ações para vender da minha empresa, as pessoas compram, eu pego o dinheiro e sumo. Certo? Percebe como é complexo? Então, para eu colocar as minhas ações ali naquela empresa e dizer que ela vale 1 milhão, é preciso avaliar os balancetes da empresa, os resultados ali do ano da empresa, enfim, né? Tem que ser uma coisa bem feita. Mas, qual que era o problema de 29? Já começa pelo primeiro, a tecnologia da época. Então, não se tinha computador para você colocar os dados e verificar e fazer uma batida ali de informação com a Receita Federal para ver se a Patrícia está falando a verdade. Era tudo muito rudimentar nos livros caixa, de avaliação de livro, de entradas e saídas de valores da empresa, o que é fácil de você fraudar, né? Já começa por aí. Enfim, além disso, o que começa a acontecer é que tem muitas pessoas querendo comprar essas ações na Bolsa de Valores de Nova York, certo? Inclusive as pessoas pegando empréstimo para comprar, não se esqueça dessa parte.
E qual que é o problema dessa situação? Porque lembra ali do básicozinho de oferta e demanda. Quando você tem muitas pessoas querendo comprar o mesmo item, ou seja, né, a demanda desse item está cada vez mais elevada, o que acontece com o preço desses itens? Eles vão o quê? Subindo, certo? Que é o tal da inflação. Um belo exemplo disso, aliás, é o nosso álcool em gel com essa loucura aí de... Pois é, né? Enfim, fecha as aspas aí de novo. Então, quando você tem uma procura muito grande, como por exemplo as pessoas, né, com essa mentalidade de modernidade, de prosperidade, o slogan dos Estados Unidos, e não era nem só um slogan, era uma sensação real das pessoas. Daquele período era muita prosperidade, muito emprego, tudo estava ótimo. E as pessoas cada vez querendo então reinvestir para ganhar mais, o sonho americano, e comprar casa, e comprar carro, e... né, consumismo estava a mil lá nos Estados Unidos, enfim, as pessoas querendo cada vez mais investir na bolsa para ganhar dinheiro, para ficar rico. Logo, os preços foram cada vez subindo mais desse valor. O problema é que você não está falando de um item aleatório. Você está falando de algo que o valor, teoricamente, daquela minha ação, por exemplo, da minha caneta ali, da minha empresa de canetas Bic, ela é, teoricamente, o valor daquela ação é regulado pelo quanto que a minha empresa vale. Para que quando você compre uma porcentagem da minha empresa, seja um valor real que você esteja comprando ali, né? E do quanto que a minha empresa vale, você paga um valor real da porcentagem daquela ação ali, de quanto que você está ficando dono, e é isso. Se o preço subir muito além, então a minha empresa não vale o tanto que a porcentagem que você está pagando ali naquela ação. Enfim, o que acontece? Você está comprando algo que é falso. Certo? Fora que a análise real da minha possibilidade de ter realmente um grande crescimento da minha empresa para de fato você ter um lucro real. As pessoas nessa onda de querer comprar estavam avaliando muito pouco. E mais, elas já estavam às vezes comprando com um valor além do que de fato a minha empresa valia. Onde é que está o lucro nisso? E aí quando você lembra que as pessoas estavam pedindo empréstimo para fazer esse tipo de coisa, ou seja, elas estavam perdendo um dinheiro que era emprestado, que nem era delas, como é que elas iam pagar de volta? E mais, dentro desta crise que começa a surgir já por esses motivos, existem outros fatores envolvidos. Por exemplo, com a industrialização cada vez maior das indústrias, com a tecnologia cada vez maior dessas indústrias, começa a se ter um certo desemprego aos poucos, inclusive no campo, por conta da mecanização do campo, das máquinas, né, ali para fazer a colheita, por exemplo, você começa a ter um certo desemprego, mas não só no campo, nas cidades também. E se você tem um certo desemprego, ou seja, as pessoas estão perdendo os empregos dela, elas têm poder de consumo uma vez que ela acabou de ficar desempregada? Não. E se as pessoas consumindo era uma das bases dessa economia que estava produzindo cada vez mais, como é que fica? Se o teu mercado consumidor aos poucos está diminuindo porque as pessoas estão, por exemplo, perdendo o emprego. Mais ainda, gente, a partir de 1925, a Europa começa a ter um certo respirar econômico novamente, de reconstrução do pós-guerra, certo? E automaticamente, por conta disso, ela começa a comprar menos produtos americanos, ou seja, a importar menos produtos, porque as próprias fábricas europeias começam devagarzinho a entrar no eixo de novo, certo? Ou seja, os Estados Unidos, que estava produzindo muito rápido em grandíssimas quantidades, está perdendo o quê? Mercado consumidor, porque está deixando de vender, já que lá eles estão começando a fabricar melhor de novo. Então, somos fatores. Mercado consumidor diminuindo, seja o estrangeiro ou seja o interno, porque as pessoas estão perdendo os empregos delas, certo? Os valores que as pessoas estão gastando, comprando ações nessa ideia, né, iludida de que estão gerando lucro, era mentirosa em muitos dos casos. Então, a pessoa está perdendo um dinheiro que era emprestado. Às vezes vem um desemprego bem nessa pessoa também. Ela vai pagar esse banco como? Então, a crise que começa a surgir é uma crise basicamente por dois fatores principais, e aí é o que você tem que mentalizar. Uma crise produtiva, se produziu muito além do que o mercado de fato tinha capacidade de consumir, de mercado consumidor, certo? E parte dos motivos dessa produção excessiva são pelas ideias um tanto quanto iludidas do liberalismo clássico, né, típico de 29, que era a não interferência do Estado ou de reguladores do Estado na economia. Ou seja, deixa acontecer, o mercado vai se resolver sozinho.
Só que o mercado daquele período não teve capacidade de analisar de fato o que estava acontecendo ali, certo? Então, por conta do governo tirar o seu também, inclusive da Bolsa de Valores, mesmo sabendo que estava tendo esses valores aí que não correspondiam muito à realidade da indústria, né? Enfim, a tal da especulação dos valores dessa indústria, se especula que essa indústria vale tanto. Aí a pessoa compra uma ação dela achando que vale tanto, mas na verdade ela valia muito menos. Enfim, por conta de todos esses fatores e do governo não ter feito nenhuma medida também de acalmar a situação, o negócio vai correndo solto até virar uma crise gigantesca. Então, lembrando, primeiro ponto, uma crise produtiva, ou seja, se produz muito mais de excesso de produção em relação à possibilidade de consumo real das pessoas, certo? Um segundo fator importante, é uma crise também no sentido cultural psicológico, da população realmente querendo investir cada vez mais em comprar coisas, em consumir coisas com dinheiro que às vezes ela nem tinha. Então, uma espécie de mentalidade cultural que incentivou essa aceleração de produção aqui que levou todo mundo para o buraco. Um terceiro ponto importante, a reconstrução dos países europeus. Ou seja, a guerra termina, elas precisam inclusive de apoio americano, de investimento financeiro, de produtos, etc. Mas com o tempo eles vão se reerguendo e os Estados Unidos acabam perdendo esse mercado consumidor que ele tinha conquistado ali no final da Primeira Guerra Mundial, certo? Enfim. E uma outra questão envolvida é o próprio crescimento que os Estados Unidos tinham tido antes do fim da Primeira Guerra. Ou seja, todo esse crescimento que tinha dado um up na economia americana e engatando essa mentalidade aí de super modernidade, super acelerar a economia, enfim, porque eles estavam indo muito bem, também colaborou para esse declínio futuro e para essa crise. E um último ponto, essa crise não ocorre só nos Estados Unidos, porque até agora pode estar parecendo que os Estados Unidos, né, vão se ferrar sozinhos. Mas não é bem isso. Ela se torna uma crise global, porque já começa desde 29 uma espécie de mercados internacionais, como, por exemplo, a gente tem hoje, muito mais aprofundado com a globalização, enfim, mas já se tinha isso na época. Então, você, na verdade, não tem um país isolado de outro. As economias são interligadas. Um investidor, sei lá, da Europa está investindo nos Estados Unidos e se ele perder o dinheiro dele todo ali, ele vai sofrer consequências na economia do país onde ele está, certo? Mas não só isso. Por exemplo, os alemães, que foram extremamente prejudicados com o Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra, enfim, eram bastante dependentes da economia americana no sentido de empréstimos, etc. Quando a economia americana tem essa quebra aí, né, de uma vez só, basicamente, embora seja uma crise que está vindo com o tempo, ela tem, enfim, uma data aí, 24 de outubro de 1929, é o quebra, enfim, essa economia alemã que precisava de ajuda, perde a sua ajuda. E ela também tinha outros acordos, enfim, com os outros países que contavam, por exemplo, com ela pagar o que o Tratado de Versalhes havia imposto que ela pagasse, enfim, que ela não pagou porque ela estava em crise, e aí percebe como uma coisa vai, um vai levando o outro, certo? E nesse dia 24 de outubro, a Bolsa de Nova York cai 11 pontos assim de uma vez só, o que significa que as pessoas começaram a perder o dinheiro delas com essa queda econômica aí que a pontuação da Bolsa demonstra, e por conta disso foi um desespero geral para todo mundo que tinha ação querendo vender as ações. Ou seja, tentando vender o mais rápido possível para não tomar o maior prejuízo que poderia ter, certo? Ou seja, está tentando vender aquela ação que ela tinha, mesmo por um preço baixo, para tentar recuperar algum valor. Porque se ela supostamente continuasse com aquela ação que está caindo, despencando o valor, ela pagou, sei lá, R$35 na ação. A ação despenca, vale 5, você perdeu R$30. Então, nesse processo de queda do valor da ação, as pessoas começam a querer vender desesperadamente para, sei lá, ela pagou 35, mas conseguiu vender por 20. Ela toma um prejuízo mais menor do que, enfim, se ela não conseguisse vender e depois fosse para R$5 a ação, certo? Enfim. Só que nesse ímpeto, nessa ânsia desesperada das pessoas querendo vender a ação, isso só desvaloriza mais ainda as ações. Voltando à relação básica, né, de demanda e oferta, né? Você tem uma demanda que virou nula, todo mundo querendo vender, tipo, ninguém quer mais ter ação, né? Todo mundo querendo vender. O que acontece com a oferta, com o valor dessa ação e etc? Ele vai caindo junto, porque se ninguém quer comprar, o que você faz automaticamente? O preço cai junto. Então isso só impulsiona ainda mais o frenesi louco dessa quebra dessa bolsa, certo? Enfim.
É um assunto complicado, eu espero que eu tenha colaborado com vocês. Se ficou alguma dúvida, calma, assiste o vídeo de novo. Falar de bolsa de valores é algo complexo porque a gente trabalha muito com o abstrato, né? Enfim, e para quem é das humanas é mais complicado ainda ficar falando dessas porcentagens aí, etc, não é mesmo? Mas enfim, calma que a gente tem esperança ainda, certo? Mas eu espero que eu possa ter te ajudado. Dá uma lida de novo no material e a gente volta a falar de como que os Estados Unidos saíram dessa crise aí, né, a grandes custos, no final aí, na próxima aula, na parte 2 da nossa aula sobre o terceiro capítulo, certo? Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, eu espero que a gente possa aí se comunicar cada vez melhor para esse canal. E que você não se esqueça de fazer os exercícios dissertativos que já estão te esperando aí, certo? Os exercícios testes, os exercícios da apostila, enfim, esteja bem preparadinho para a gente voltar aí para a próxima aula e terminar esse conteúdo, tá bom? Beijo para vocês e até mais!